pessoal, boa tarde, alfartanos deste Brasil maravilhoso. É um prazer estar na companhia de vocês. Eu sou a professora Thaís Batista, professora de língua portuguesa. Estaremos juntos hoje para tratarmos de alguns assuntos importantes que a banca da EA costuma abordar, beleza? Quero saber de onde você é desse Brasil gigantesco, então fala aí para mim, por favor, de onde você é. E quero deixar meu salve aos nossos monitores que nos acompanham e que nos ajudam bastante. Sem eles, toda a nossa flexibilidade de aula não existiria. Sem eles, vocês não teriam acesso rápido ao nosso material e todas aquelas dúvidas que surgem sobre o curso. Então, muito obrigada a vocês, monitores, por nos ajudarem bastante. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Para quem não me conhece, eu fico aqui o tempo todo olhando o nosso chat, porque a nossa aula é uma aula interativa, então existe comunicação. Diz para mim aí de onde você é deste Brasil gigantesco. Vou dar uma olhadinha aqui. João, Pedro, nosso monitor. O Ken, que é o nosso monitor também. Cauê, nosso monitor. Boa tarde. Freitas, Jean. Nailson, que também é monitor. Antonieta, boa tarde. Jonathan é de Maceió, Alagoas. Que legal, Jonatas. Eu estive aí faz... eu acho que 2 anos, se eu não me engano, e eu fiquei apaixonada por Maceió. Terra muito boa. Boa tarde, Natália, tudo bem? Digam-me aí de onde vocês são. Nós temos algumas pessoas na sala, não só o Jonathan, né? Então, por favor, fala aí. Eu sou do Rio de Janeiro, dá para perceber pelo sotaque, né? Bem chiadinho. Maranhão, interior do Rio. E eu não conheço não, hein, Natália? A Peribé fica perto de onde, Natália? Eu sou da cidade do Rio de Janeiro. Carioca mesmo, carioca da gema, bem chiado, né? A pronúncia é bem igual a panela de pressão. Galerinha, se você ainda não baixou o material, aproveita esse início de aula para baixar o nosso material. O material já está disponível. Os nossos monitores já estão colocando aí para vocês. Então, baixe o material porque é um material de questões. Eu vou precisar que vocês tenham material para que possamos resolver as questões juntos. Eu vou perguntar qual o gabarito da questão número 1 e você vai colocar aqui no chat para mim. Quero saber se você tem dúvida, se você não tem dúvida, se você compreendeu, se você não compreendeu, tá bom? E a Ana é aqui do Rio, que legal. Maria é de Manaus, que legal. Ah, perto de Itaperuna. Que legal, Natália. Eu tenho familiares aí em Itaperuna. Rio de Janeiro, carioca. Meu Instagram, Jonathan, é Thaís_portuguenática. Ou você pode procurar Português é Lindo, que você me acha. Tá bom? Show de bola, pessoal! E do Piauí, o Daniel é do Piauí. Que legal! Belém do Pará. Já me disseram que o pessoal de Belém do Pará chia bastante. Não sei se é verdade. Mas dizem que chia tal qual carioca. Então, vamos lá, galera. Eu vou colocar aqui a questão número 1 e vou pedir para que vocês me deem o gabarito, tá? Eu particularmente amo as bancas militares, sou apaixonada pelas bancas militares, pelos concursos militares e pelo concurso da EA e da EAGS, né? Eu tenho aí no coraçãozinho junto ali ao concurso do Colégio Naval, porque é um bom concurso, a parte de português é muito legal e dá para explorar bastante coisa. Para concurso da EAGS, se eu não me engano, são 40 questões, então é bastante coisa. Dá para abordar muitos assuntos, então é bem legal trabalhar com EA. Vamos lá, vou colocar aqui a questão número 1 na tela. Ceará, o pessoal do Ceará, que legal.
Alfacom dominando o Brasil inteiro. Vamos lá, pessoal. Questão número 1 na tela. E aí, o que vocês marcariam aqui como gabarito da questão? Questão número 1 na tela. O que vocês marcariam como gabarito, pessoal? Diz para mim aí, por favor. Observe os períodos abaixo, diferentes a pontuação. E a observação atenta desses períodos permite dizer que observe que ele fala sobre a observação atenta. É a observação correta. Tranquilo? Boa tarde, Maria. Ômega é de Mato Grosso. Natália colocou letra C. Show. Ó, então, vai colocando o gabarito que a gente vai conversar sobre os períodos abaixo. Observe que é uma observação atenta dos períodos. Então, você tem de ter em mente, pessoal, a noção de período, certo? A noção de período. O período pode ser simples ou composto. Quando haverá um período simples? Quando contiver uma oração. Quando haverá um período composto? Quando houver duas ou mais orações. Então, nós vamos ter esta noção em mente, tá bom? O período composto, por ser composto por duas ou mais orações, ele vai se subdividir em dois tipos. Período composto por coordenação e período composto por subordinação. Beleza? Vamos lá, vamos a exemplos. Deixa eu mudar a canetinha aqui para a gente observar. Se eu colocar aqui, ó, Luana é muito feliz. E eles alegaram que o projeto será maravilhoso. Vamos observar, pessoal? O primeiro período é simples ou composto? Diz aí para mim, por favor. O primeiro período, pessoal, é simples ou é composto? O primeiro período é simples ou é composto? Preste atenção. Para ser uma oração, você precisa ter o quê? Uma, né? Eu comi aqui o A. Uma oração, você precisa ter o quê? Um verbo. Então, Luana é muito feliz. Se eu só tenho um verbo, eu só tenho uma oração. Se eu só tenho uma oração, boa, Carla. Se eu só tenho uma oração, o período é simples. Ok. Eles alegaram que o projeto será maravilhoso. Observe, eu tenho alegaram e será. Eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, o período não é simples, o período é composto. E se o período é composto, eu preciso dividir, separar as orações. Onde a gente divide as orações? Antes de um possível conector, como este aqui, ou numa pontuação, beleza? Então, vamos analisar. Adormeci logo, repousei em seus braços. Adormeci é um verbo, repousei é outro verbo. Dois verbos, duas orações. Então, eu sei que este período é composto. Beleza. Adormeci, logo, repousei em seus braços. Note, tenho dois verbos, duas orações, o período é
composto. Agora, precisamos saber se temos aqui uma oração subordinada ou uma oração coordenada. Qual é a noção de oração coordenada, pessoal? Qual é a noção de oração coordenada? Vou apagar isso aqui, então dá um print. Dá um print que eu vou te dar 5 segundos para printar. 1, 2, 3, 4, 5. Vou apagar. Qual é a característica da oração coordenada? A oração coordenada, da qual ele trata ali, ela é independente. Uma não depende da outra para manter o sentido. Então, vamos lá. Adormeci logo. Adormecer logo depende de repousei em seus braços para eu entender que você adormeceu logo? Fala para mim. Adormeci logo depende de repousei em seus braços? Não. Então, se uma não depende da outra para manter o sentido na construção, eu sei que eu estou trabalhando orações coordenadas. A primeira é coordenada e a segunda também é coordenada, ok? As orações coordenadas vão se dividir em 2 tipos. Elas serão assindéticas ou sindéticas. Beleza? O que é uma oração coordenada assindética? A é prefixo de negação, então negação mais síndeto. Síndeto é conectivo. Logo, estou dizendo para você que uma oração coordenada assindética é aquela que não tem conectivo, não tem um conector. Já a sindética é aquela que tem conectivo, ok? Então, vamos à questão. Observe, adormeci logo, tem conectivo iniciando? Não. Então, ela é uma oração coordenada assindética. Repousei em seus braços, tem conectivo? Não. Então, ela é uma oração coordenada assindética. As duas são assindéticas. Observe agora a segunda construção, o segundo período. Adormeci, logo repousei em seus braços. Observe, adormeci tem sentido completo, é independente. Então, eu sei que é uma oração coordenada. Tem conectivo? Não, é uma oração coordenada assindética. Agora, repousei em seus braços. Veio com conector. Se veio com conector, é uma oração coordenada sindética. Adormeci. Qual é o ponto final? Repousar em seus braços. Repousar em seus braços é a parte da conclusão de ter dormido. Então, uma oração coordenada sindética conclusiva. Beleza? Então, nós temos aqui este logo sendo uma conjunção coordenativa conclusiva. Thaís, e o primeiro? E o primeiro logo? Adormeci logo. Vocês observaram que a brincadeira aqui era com logo, né? Veio antes da vírgula, não veio? Então, adormeci logo é adormeci instantaneamente, imediatamente. Não tem essa noção de imediatamente? Então, esse logo é um adjunto adverbial de tempo. Tranquilo? Jonathan, o primeiro logo é um advérbio de tempo e o segundo, sim, é uma conjunção conclusiva. Sabendo isso, vamos às alternativas. Vou trocar minha canetinha aqui para vermelha para a gente marcar melhor. No primeiro, logo indica alternância e no segundo, consequência. Já sei que a letra D está errada, porque o primeiro logo indica o quê? Tempo. Então, eliminamos a letra D. Letra C. No primeiro, logo é advérbio de tempo. Ok, é um advérbio de tempo. E no segundo é uma conjunção causal? Não, ele é uma conjunção conclusiva. Então, eliminamos a letra C. Na letra B,
No primeiro, as orações estão coordenadas com a presença de conjunção. Não tem presença de conjunção, porque elas são assindéticas, então não tem conjunção. Cuidado! Então, eliminamos B, C e D. Gabarito da questão é a letra A. Veio no amor? No primeiro, as orações estão coordenadas sem a presença de conjunção. Ok, por isso elas são assindéticas. E na segunda, com a presença de conjunção conclusiva. Exatamente o que vimos aqui. Portanto, gabarito da questão é a letra A. Gabarito da questão é a letra A. Lembrando que as conjunções e as orações coordenadas sindéticas vão se subdividir em 5 tipos, que é o grupo C e A. Você vai a C e A 3 vezes. Conclusivas, explicativas, aditivas, adversativas e alternativas. Beleza, galera? Sim ou não? Deu para pegar ou não deu para pegar? Uma pegadinha, a questão ali, ela trabalhava com vocês o trocadilho de usar o logo como um advérbio, como um adjunto adverbial de tempo, e o logo como uma conjunção conclusiva. Ô, Luana, que legal, que bom, fico muito feliz. Deu para pegar, galera, ou não deu para pegar? Quero saber de vocês. Deu para pegar, pessoal? É o que eu falo para vocês. Não adianta ficar gravando. Às vezes a gente fica gravando. Ah, o log é sempre conjunção conclusiva. Sempre? Acabou de provar aí que não é sempre. Então, toma cuidado, tá? Vou colocar a questão número 2. Show, Natália. Show, Jonathan. Então, vou colocar a questão número 2 na tela. Belezinha. Vamos à questão número 2. Show, Ana! Vamos à questão número 2, então, pessoal. E aí, questão número 2 na tela. O que vocês marcaram? Com relação à oração adjetiva destacada, que é pedregosa, assinale a alternativa correta. Observe que a questão que é a certa. E aí, Luana marcou letra B. Essa questão tá muito legal. Só a Luana marcou, gente. Só a Luana tá fazendo. Só a Luana vai fazer a prova. Jesus dos crentes. Cadê esse povo? Ah, show, Natália. Letra C. Coisa linda. Vamos lá. Ó, vamos falar um pouquinho. Observe que ela vai falar sobre oração adjetiva, certo? A oração subordinada adjetiva, ela tem valor de adjetivo. Tranquilo? Ela tem valor de um adjetivo. E o adjetivo, ele faz o quê? Caracteriza. Então, eu sei que a oração adjetiva ela vai ter esse valor. E por ter esse valor, a função sintática de uma oração adjetiva é a função de adjunto adnominal. Tranquilo? A oração adjetiva, ela se relaciona, ela se divide, na verdade, em 2 tipos. Explicativas e restritivas. Aí muita gente aprende a questão da oração adjetiva sendo que explicativa tem vírgula, restritiva não, ok. Mas quando a questão pede a noção? Quando a questão pede para você identificar a noção de uma oração explicativa, a noção de uma oração restritiva, esse é o pulo do gato. Então, vamos lá.
Vou colocar aqui para vocês alguns exemplos. Opa! Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. A gasolina que é um líquido inflamável está muito cara no Rio de Janeiro. Muito. Vamos lá? Galera, observe quais são os verbos é e está. Dois verbos, duas orações. Corto onde? Na vírgula ou antes do conector, beleza? Posso ter dois verbos numa mesma oração? Não, então eu vou cortar exatamente na vírgula novamente. Então, vou cortar aqui. Isso significa que eu tenho uma primeira oração, que é a oração que está cortada. A gasolina está muito cara no Rio de Janeiro. E eu tenho a segunda oração, que é um líquido inflamável. Observe, pessoal, que este que faz referência à gasolina para evitar a repetição, certo? A gasolina está muito cara no Rio de Janeiro. E a gasolina é um líquido inflamável. Para evitar que você repita a palavra gasolina, usamos o que? Então, este que é um pronome relativo. O pronome relativo, ele introduz, vou colocar aqui, ó, pronome relativo. Ele se refere a termo anterior para evitar a repetição. Refere-se a termo anterior para evitar a repetição. Tranquilo. E ele introduz oração subordinada adjetiva. Então, identificamos que ele é um pronome relativo, já podemos mostrar aqui que essa oração é uma oração subordinada adjetiva. Ah, Thaís, restritiva ou explicativa? Vamos lá. Gasolina é um ser único, certo? Eu preciso restringir? Não, eu só preciso explicar, porque a gasolina é algo único. Quando você vai precisar restringir? Quando houver vários daquele ser ao qual você se refere. Então, por exemplo, os alunos que tinham poucos livros receberam auxílio da prefeitura. Alunos existem vários, aí eu preciso restringir. Agora a gasolina é única e toda gasolina é um líquido inflamável, certo? Então eu só preciso explicar. Essa é a noção de explicativa e de restrição. Tranquilo? Então, galera, quando eu trabalho aqui, ó, explicativa, porque a gasolina é um ser único. Então eu não preciso restringir, eu só preciso explicar. Agora, no exemplo que acabei de dar, os alunos que não tinham muitos livros receberam um auxílio da prefeitura. Auxílio. Observe, pessoal, quais são os verbos aqui na construção? Tinham e receberam, dois verbos, duas orações, quarto antes do possível conector. Eu posso ter dois verbos na mesma oração? Não, então vamos lá. Que não tinham livros, acabou a oração. Vou cortar aqui. Isso significa que eu tenho a primeira oração, que é os alunos receberam um auxílio da prefeitura, e a segunda, que é o que não tinham muitos livros, beleza? Show de bola. Este que faz referência a alunos para evitar a repetição, portanto, ele é um pronome relativo. Se é pronome relativo, a oração é subordinada adjetiva e a que sobrou é a oração principal. Ok.
Observe, eu tenho muitos alunos. Alunos é um ser genérico. Então, para que você entenda quem recebeu o auxílio, eu preciso restringir, que não tinham muitos livros. Logo, oração subordinada adjetiva restritiva. Deu para pegar isso, galera? Explicação é quando você tem um único ser e aí você não vai confundi-lo com nenhum outro. Já a restrição é quando eu tenho vários daquele ser sobre o qual se fala. Então, aí eu preciso restringir. Sabendo isso, você volta comigo para a questão, porque a gente vai conversar aqui sobre o que é pedregosa. Caminhava pela estrada da vida, que é pedregosa. Observe que este que faz referência à estrada da vida, para evitar a repetição. Caminhava pela estrada da vida, a estrada da vida é pedregosa. Para evitar essa repetição, usamos o que? Então, este que é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, a oração é subordinada adjetiva. E a que sobrou, caminhava pela estrada da vida, é a oração principal. Ok. Existem várias estradas da vida? Não, é uma única estrada da vida. Então, se é uma única, eu não preciso restringir, só preciso explicar. Ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa, mas continue comigo. E a cada instante se recria. Quem a cada instante se recria? A estrada da vida. Opa! Então, essa oração que diz que a estrada da vida se recria, ela também não está caracterizando ali a estrada da vida? Sim. Então, ela é uma oração subordinada adjetiva, porque aqui o pronome relativo veio omitido, já que ele foi expresso na primeira oração. Então, você tem duas orações subordinadas adjetivas explicativas coordenadas entre si, por isso que existe essa conjunção. Essa conjunção aqui, coordenativa aditiva, ela está relacionando duas orações que têm a mesma função sintática, que é a função de ser um adjunto adnominal. Portanto, vamos à questão. Letra D. É uma oração adjetiva restritiva? Já sei que está errada, não é restritiva. Letra B. Esta oração é adjetiva restritiva? Não, está errada, ela é explicativa. Então, vamos ficar entre A e C. A oração destacada é explicativa? Sim. Limita a significação do termo? Não, gente. Ela não limita. Limitação é para restrição. Então, eliminamos a letra C e o gabarito da questão é a letra A. É a oração adjetiva explicativa e, neste caso, apresenta-se coordenada. Por que coordenada? Porque eu tenho duas orações, o que é pedregosa, que é pedregosa e que é. Deixa eu apagar aqui para vocês visualizarem melhor. Escrever tudo bonitinho para vocês visualizarem melhor. Que é pedregosa e que a cada instante se recria. Questão bonita, hein? O relativo que só veio omitido na segunda construção porque ele já for expresso. Se eu estou ligando algo com a conjunção aditiva, é porque eu estou dizendo que o que veio antes é igual ao que veio depois. Portanto, eles têm a mesma função sintática, são orações adjetivas. Logo, se são orações adjetivas, exercem a mesma função sintática e estão coordenadas entre si. Gabarito da questão 2 é a letra A. Coisa linda, né, pessoal? Questão bonitinha. Essa questão é uma questão recente do concurso da EA, tá? Se eu não me engano, do concurso de 2020, se não me falha a memória. Natália, sim, naquele caso é função de sujeito. Tranquilidade no parquinho, sim ou não, pessoal? Maldade, né? Questão maldosa.
Não bastava ali você ter o conhecimento de vírgula ou não ter vírgula. Era o conhecimento da noção de explicação, de uma oração explicativa, de uma oração restritiva e mais ainda que orações subordinadas podem estar coordenadas entre si, desde que as duas, três, desempenhem a mesma função. As duas ali não são adjetivas, então as duas desempenham a função de adjunta de nominal. Somente termos semelhantes e orações são ligados por conjunções. Então, o gabarito da questão é a letra B de bola. Tranquilidade no parquinho, pessoal? Show, Luana! Show de bola, galera! Deixe lá o like para que eu possa voltar aqui mais vezes, senão o tio Evandro não deixa eu voltar. Então, deixa o like, chama seus amigos, falem pra gente, por favor, deixa o like lá para a professora Thaís poder voltar, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Próxima questão na tela. Próxima questão na tela. Questão número 3. Vamos lá, pessoal? Identifique o sujeito dos verbos destacados e, em seguida, assinale a alternativa correta. Show, Flávia! Identifique o sujeito dos verbos destacados e, em seguida, assinale a alternativa correta. E aí, o que vocês marcaram na questão número 3? Luana marcou letra B, show. Vamos lá. Ó, questão de sujeito, galera, questão de sujeito. Trata-se de casos emblemáticos. Eu tenho verbo mais partícula ser. Vou colocar aqui um esquema para que vocês não se esqueçam, porque é algo muito comum em provas de concursos públicos e também nas provas de concursos militares, da EA e da EAGS. O verbo mais partícula ser, ele pode ter diversos valores, mas ele também pode ser a partícula apassivadora ou a partícula indeterminadora do sujeito. Se for partícula apassivadora, que chamaremos carinhosamente de PA, nós teremos o quê? Verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, mais a partícula C, a partícula é PA, partícula apassivadora. Se a partícula é apassivadora, isso significa que o verbo está na voz passiva sintética. Que o sujeito é determinado, sujeito determinado. E que o verbo concorda com o sujeito. Tranquilo? Agora, vamos lá, pessoal. Se nós temos aqui o verbo mais partícula ser, e este verbo é transitivo indireto ou intransitivo ou verbo de ligação. Galera, se o verbo for transitivo indireto ou intransitivo ou verbo de ligação mais a partícula ser, esta partícula será indeterminadora do sujeito. É o que chamaremos de PIS, partícula indeterminadora do sujeito. Se a partícula é indeterminadora do sujeito, o sujeito é indeterminado. E o verbo tem de ficar na terceira pessoa do singular. Beleza? Então, vamos à questão, pessoal. Trata-se de casos emblemáticos. Trata-se de quê? Fez pergunta, o verbo é transitivo. Tenho preposição é indireto. Verbo transitivo indireto mais a partícula C, a partícula é PIS. Se a partícula é PIS, o sujeito é indeterminado. O sujeito é indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, pessoal, já marca aqui a sequência com 1 e eu já mato a questão, ó. Gabarito da questão, olha que brincadeira, já é a letra B de bola. Faltou-me compaixão naqueles instantes. Faltou. O que me faltou? Compaixão.
Compaixão é um sujeito simples, por isso é o número 2. Deve fazer alguns meses que não conversamos. Deve fazer indica tempo transcorrido. Se indica tempo, é expressão impessoal. Impessoal não tem sujeito nem plural. Então, é oração sem sujeito. Sinto muita ausência de perdão. Quem sente muito? Eu. Vê escrito no texto? Não. Então, o sujeito que a tia Teté chamava de oculto, nas provas hoje, ele é chamado de sujeito elíptico, desinencial, implícito, subentendido. Se não houver nenhuma dessas nomenclaturas, você pode marcar oculto, tá bom? Então, aqui vai ficar 1, 2, 3 e 4, gabarito da questão, a letra B de bola. Dúvidas, pessoal? Sim ou não? Vou dar uma olhadinha aqui no chat, então fala comigo, por favor. Luana, parabéns. Cláudio, parabéns, vocês acertaram a questão. Professor Domingos Cereja na área. Um beijo, meu querido professor de matemática, de raciocínio lógico. Grande professor que também foi militar, foi da AFA. Piloto. Então, beijo no coração. O pessoal vai se sentir em casa quando você fizer uma aula aí para o pessoal da EA, da EAGS. Tranquilidade no parquinho, pessoal? Sim ou não? Vou para a próxima questão, galera. Vou colocar a próxima questão aqui na tela para a gente conversar, tá? Vamos lá. Questão número 4 na tela. Questão número 4 na tela. Qual o gabarito, pessoal, da questão número 4? Tô querendo saber, hein? O que vocês marcaram como gabarito nessa questão número 4 que tá bonitinha, hein? Show, Júnior! Só vamos! E aí, os investimentos da iniciativa privada em saúde deveriam ser proporcionais aos lucros de cada empresa. Lu marcou A, Cláudio marcou B. Vamos ver. Aqui ele quer o valor sintático do que está em destaque, respectivamente, certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Os investimentos da iniciativa privada em saúde. Da iniciativa privada está ligado a investimentos e em saúde também está ligado a investimentos. Primeira coisa, galera, qual é a classe gramatical de investimentos? Só existe investimento se alguém investir. Então, eu sei que aquele investimentos ali é um substantivo abstrato. Beleza? Tira da mente, vou voltar aqui, ó, foca nos meus olhos castanhos. Tira da mente que substantivo abstrato é aquilo que eu não posso pegar, pelo amor de Deus. Tira isso da mente, tá? Substantivo abstrato é aquilo que depende de alguém ou algo para existir. Havendo relação de dependência, é abstrato, não havendo é concreto. Tranquilo? Investimento, por exemplo. Investimento depende de alguém para existir, porque só existe investimento se alguém investir. Então, eu sei que é abstrato, beleza? Então, volta comigo para a questão. A brincadeira aqui, por ser um substantivo abstrato, é exatamente em saber se é complemento nominal ou se é adjunta de nominal. Porque esses dois aqui só serão confundidos se houver substantivo abstrato. Se não houver, não tem como confundir, porque eles são bem diferentes, tá? Quando vai ser um complemento nominal e quando vai ser um adjunto adnominal ligado a substantivo abstrato. Se um complemento nominal estiver ligado a um substantivo abstrato, ele terá valor passivo, valor paciente. E se um adjunto adnominal estiver ligado a um substantivo abstrato, ele terá valor ativo, valor de agente. Beleza? Então, vou colocar aqui exemplos.
Vamos lá? A criação da estrada implicou em muitos empregos na pequena cidade. Vamos lá? Boa tarde, Carlos. Observe, a criação... Vou colocar com outra caneta aqui. A criação da estrada implicou muitos empregos na pequena cidade. Implicou é o verbo. O que implicou? A criação da estrada. Isso aqui é o nosso sujeito, certo? Sujeito simples porque só há um único núcleo. O núcleo é criação. Qual é a classe gramatical de criação? Só existe criação se alguém criar. Então, eu sei que isso aqui é o nosso substantivo abstrato. Substantivo abstrato, só existe criação se alguém criar, beleza? Então, vamos lá. Da estrada, criação da estrada. O da estrada está ligado por meio de preposição à criação. Pode ser complemento ou adjunto. Pergunto a vocês, a estrada cria ou a estrada é criada, pessoal? Fala para mim, por favor. A estrada cria ou a estrada é criada? Quero saber de vocês. A estrada cria ou a estrada é criada? A estrada cria ou a estrada é criada? Observe, a criação da estrada. A estrada não pode criar, a estrada é criada. Se ela é criada, ela praticou ação? Não, ela sofreu. Se sofreu, tem valor passivo. Se tem valor passivo, é complemento nominal. Beleza? Agora, se eu colocar aqui para vocês, o amor dos pais é incondicional. O amor dos pais é incondicional. Note. É o verbo que é incondicional, o amor dos pais. O amor dos pais é o sujeito simples, porque o núcleo é amor. Só existe amor se alguém amar, então é um substantivo abstrato, beleza? Dos pais, pessoal. Dos pais está ligado por meio de preposição a amor, que é um substantivo abstrato. Portanto, pode ser complemento ou adjunto. Vamos analisar. Os pais amam ou os pais são amados? Os pais amam. Se amam, tem valor ativo. Se tem valor ativo, adjunto, adnominal. Então, você vai matar exatamente por esses valores. Tranquilo? Sabendo isso, nós vamos à questão. Os investimentos da iniciativa privada. Não foi a iniciativa privada que investiu? Praticou ação ou sofreu? Praticou. Se praticou, é adjunta adnominal. Se é adjunta adnominal e a questão que é respectiva, ela quer o quê? Na ordem. Então, você já vai eliminar a letra A e vai eliminar a letra D. Beleza? Vamos ficar aí entre B e C. Da iniciativa privada em saúde, os investimentos em saúde. A saúde investiu ou investiram na saúde? Investiram na saúde. Então, ela não praticou ação. Ela sofreu. Se sofreu, tem valor passivo. Se tem valor passivo, é complemento nominal. Sendo complemento nominal, eliminamos a letra C e o gabarito da questão 4 é a letra B de bola. Beleza ou não beleza, galera? Deu para pegar ou não deu para pegar? Isso é questão muito comum nas provas da EA e da EGS. Muito comum a brincadeira entre complemento e adjunto adnominal. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Deu para pegar, pessoal? Luana, ativo é aquele que pratica ação. Passivo é aquele que sofre ação. Tá bom? Isso, Júnior.
essa era um pouquinho mais chatinha. Você precisava ter aí os conceitos de complemento e adjunta de nominal na mente, tá? Para não cair em pegadinhas da prova. Tranquilo no parquinho? Show? Então eu vou para a próxima questão. Vou colocar a questão número 5 na tela. Leandro, muito obrigada pelo carinho. Show! Tá tranquilo, doce na Ju. E vê com essa carinha triste do lado. Ai, gente, vocês são maravilhosos. Vamos lá, pessoal. Questão número 5 na tela. Nosso tempo já tá estourando aí, ó. Nós só vamos até as 16 horas, então vamos lá. Das alternativas abaixo, apenas uma preenche de modo correto as lacunas das seguintes frases. Assinale-a. Quero saber a correta. Pessoal colocando letra D, Flavinha, Luana. Júnior colocou letra B. Show, vamos lá. Cinco D de dado, D. Então vamos lá, galera. Não se ponha entre eu e ela ou não se ponha entre mim e ela. Note que esse entre pontinho, pontinho e ela não possui a função de sujeito, certo? Porque esse entre é uma preposição. E pronome pessoal do caso reto, vou colocar aqui para você, ó. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? São aqueles que conjugam os verbos. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. São pronomes que nunca são preposicionados. Nunca são preposicionados. E só exercem duas funções sintáticas, basicamente, na língua. São as funções de sujeito e de predicativo do sujeito. Beleza? Sabendo isso, aqui, ó, não se ponha entre quem? Entre eu e ela? Não, porque esse entre é uma preposição. E está preposicionando este termo da lacuna e o próximo. Assim, o certo é o quê? Entre mim e ela. Assim, você vai eliminar a letra A e a letra B de bola, beleza? Então, quem marcou letra A e letra B, cuidado. Vamos lá. Quando saíres, avisa-nos que iremos consigo. Não, o consigo, galera, vou colocar aqui, ó. Se e consigo são pronomes reflexivos. O que são pronomes reflexivos? São pronomes que precisam estar na mesma pessoa do sujeito. Se e consigo são pronomes de terceira. Então, eu só posso utilizar quando o meu sujeito estiver na terceira pessoa, indicando que ele praticou e, ao mesmo tempo, sofreu aquela ação. Beleza? Por exemplo, ele só pensa em si. Não é ele só pensa nele, não. Essa construção é errada. Ele só pensa em si. Ele pratica a ação de pensar e sofre a ação de ser pensado por alguém, por ele mesmo. Então, nessa construção, nós temos o valor reflexivo. O consigo só pode ser utilizado quando o sujeito pratica e, ao mesmo tempo, sofre essa ação. Sabendo isso, nós não podemos utilizar o consigo na construção. Eu não posso. Quando saíres, quando tu saíres, avisa-nos que iremos, nós iremos consigo? Não, o sujeito aqui é a primeira pessoa do plural. Eu vou com você, é essa a noção. Então, eu vou usar o quê? Nós iremos contigo. Então, sendo contigo, já tem um gabarito. Gabarito da questão é a letra D de dado. Beleza ou não beleza, pessoal? É, Júnior, entre mim e ela é o certo. E se fosse invertido? Não se ponha entre ela e eu, seria correto? Pergunto a vocês, se eu invertesse, não se ponha entre ela e eu, passaria a ser correto? Sim ou não? E aí?
Passaria a ser correto, pessoal? E aí? Se eu trocasse, se eu colocasse não se ponha entre ela e eu, passaria a ser correto? Quero saber de vocês. Cadê vocês, gente? Rodrigo, Leandro colocando que sim. Júnior falando que tá errado. Pessoal, errado. Errado. Continuaria errado. Porque continuaria sendo preposicionado pelo entre. O entre ali, observe que eu tenho um e, que é uma conjunção aditiva. Então, ele está preposicionando o primeiro termo e o segundo termo. Então, não se ponha entre eu e ela. É tão errado quanto não se ponha entre ela e eu. O certo é entre mim e entre ela e mim. Tranquilidade? Sim, padrão ITA? Tá achando? Não é nada. Tranquilidade do parquinho. Beleza ou não beleza? Eu acho que foi segunda-feira que eu fiz uma prova do ITA, que eu adorei, inclusive. Exato, Marcos Amorim. Exatamente. Então não pode ser entre ela e eu. Ainda assim está errado, é entre ela e mim. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a próxima questão na tela para a gente conversar. Ó. Opa. Se eu colocar aqui, antes de ir para a próxima questão, se eu colocasse aqui, ó, para vocês. Desafio, hein? Desafio. Alerta, desafio. Vamos lá? Você poderia preencher essa lacuna aqui com o eu ou mim e essa aqui com o tu ou com o ti. Pergunto a vocês, e aí, o que você marcaria? O que você marcaria? Você pode preencher a primeira com eu ou com mim e a segunda com tu ou com o ti. Pergunto a vocês, o que você marcaria? Quero saber. Galerinha, deixa o like aí, como o Cauê tá falando, pra gente poder voltar. Senão, não volto. O tio Evandro não deixa eu voltar. Eu e tu, mim e tu, eu li, Luana. Observe aqui, pessoal. Vamos lá. Galera, entre pontinho, pontinho, sair e pontinho, pontinho, sair, eles tomam cuidado, porque a gente fica gravando que apareceu o entre, é só colocar o mim. Não, você tem que analisar. É uma preposição? Sim, o entre é uma preposição. Mas quem vai sair? Sou eu. E quem vai sair? Tu. Ah, Thaís, mas e o entre não é uma preposição? Não, é. Mas ele está preposicionando o pronome eu? Não, ele está relacionado aos verbos. Entre sair e saíres, saio eu. Então, eu posso ter o pronome pessoal do caso reto? Posso. Por quê? Porque ele só está ao lado, Eles não estão se relacionando. Então, toma cuidado. Estar ao lado não significa que se relacionam. Tome cuidado. Ah, eu vi o entre, já posso colocar que é mim? Não, ser humaninho de Deus. Você tem que fazer o quê? Analisar. Se não analisar, vai cair em pegadinha, como a gente acabou de ver. Tranquilidade? Então, vamos à próxima questão. Agora sim, a gente vai para a próxima questão. Vamos lá. Questão número 6 na tela. Questão número 6 na tela, pessoal. Me não faz nada, me incende mal. Assinale a alternativa que apresenta a incorreta classificação da figura de linguagem.
Ele quer errada. Presta atenção. Qual é o gabarito da questão? E aí, pessoal? O que vocês marcaram? Quero saber. Parará, parará. 6D. Show, Luana. Vamos lá, galera. Lá fora, a noite é um pulmão ofegante. Isso aqui é uma metáfora? Sim, a metáfora é uma comparação implícita. Veja que está a questão a comparar a noite com um pulmão. Então, se existe uma comparação implícita, é uma metáfora, tá certa. Pode ser o gabarito da questão? Não, porque ele quer errada. Então, elimine a letra A. Letra B. Quando a bola saía, entravam os comentários dos torcedores. É eufemismo? Galera, eufemismo é a suavização da mensagem. Suavização da mensagem. Então, pessoal, existe aqui uma suavização da mensagem? Vou deixar aqui em stand-by. Vou olhar as demais. A areia alva está agora preta de pés que a pisam. Observe, alva significa branca, clara, e preto escuro, né? É essa noção. Então, nós temos uma antítese. A antítese é a oposição. Se é oposição, observe que está certa, não pode ser um gabarito. A geada é como um eterno pesadelo. Nós temos aqui uma metáfora, sim, mas temos também um exagero. Existe algum pesadelo que seja eterno? Não, até porque nós não somos eternos e o nosso sono não é eterno. Então, isso aqui é uma hipérbole, é um exagero. Eliminamos a letra D e o gabarito da questão é a letra B de bola. Quando a bola saía, entravam os comentários dos torcedores. No máximo que teremos aqui, ó, sair e entrar, teremos uma antítese. Não. Você pode pensar ali, entravam os comentários dos torcedores, sim, na parte de entravam os comentários, mas quando a bola saía, saíra de verdade. Tá? Tranquilidade, pessoal, sim ou não? Deu para pegar? Pessoal, chegamos às 16 horas, então a gente vai fechar por aqui. Foi um prazer estar na companhia de vocês. Espero que vocês tenham pegado aí o conteúdo, administrado o conteúdo durante a aula. Se tiver dúvida, passa aqui de novo, dá uma olhadinha, porque eu tentei explicar aqueles assuntos mais complexos para que você arrebente na prova, tá bom? Foi um prazer. Se você não me conhecia, segue lá no Instagram, vou colocar aqui meu Instagram para você, @Thaís_Portuguenática. Este é o meu Instagram. Segue lá. Lá eu posto quizzes, eu posto dicas, aviso quando eu tô aqui na plataforma do AlphaCom para ministrar aulas. Não sei, Ítalo, não sei. Tá bom? À noite não era para ter crase. Oi, Isaac, tudo bem? Vamos dar uma olhada. Cadê? Não, Isaac, na letra A. Se for a letra A, Isaac, o à noite ali é sujeito. Só vai ter crase se for regida a preposição. Você deve ter confundido com adjunto adverbial de tempo. Então, tome cuidado. Não é só gravar que à noite, à tarde tem crase. Tem de ver qual é a função sintática. Se fosse cheguei à noite, ok. É uma locução adverbial feminina, portanto, deve haver crase. Naquele caso ali é sujeito. Então, obrigatoriamente não pode aparecer aquele acento indicativo de crase. Ou seja, a crase é proibida naquele caso. Tá bom? Vocês que são maravilhosos. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Luana. Obrigada, Doce Naju. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Português é lindo.